Bem, esse é o terceiro vídeo dos três vídeos que eu estou gravando em resposta a esse senhor, a do Dr. Wang aí. E mais do que resposta aos comentários dele, eu estou fazendo, na verdade, ah, ah, uma comunicação da informação que tem muita informação disponível na internet. As mais confiáveis são as das universidades, dos governos. E para terminar aqui, eu acho que esse vídeo dos três que eu estou fazendo é o mais importante, porque eu vou dar uma explicação como eu vejo em um pouco da ideia do pico e essas coisas mais. Mas também eu vou aqui colocar o trabalho não o trabalho em si, mas a previsão do trabalho do Imperial College em relação ao número de mortes do Brasil para a semana passada e para essa semana, e a gente olha se eles acertaram, eles erraram, como é que tá. E ter uma ideia do que vai por vir, o que está por vir, porque toda semana, pela terça-feira, eu acho, eles colocam a previsão dos próximos 7 dias para muitos países. Então eu acho isso importante eu dar uma olhada nesse número para ver se esses modelos matemáticos, inclusive eles trabalham com 4 modelos matemáticos. No caso do Brasil e outros países que não são da Europa, eles trabalham com 3 modelos. Então eles fazem 3 modelos e dizem que cada modelo diz, e aí tabelam isso daí. E numa média, mais ou menos, e dão a previsão. Mas antes disso, para terminar, eu vou dar aqui o play na última coisa que eu acho interessante, dar play e rebater o que ele fala, esse senhor aqui. E aí passar para a parte mais importante de todos esses 3 vídeos que eu estou gravando, reforçando que, como eu disse no primeiro vídeo, quando a gente vê pessoas que falando coisas erradas ou absurdos, que não são pessoas do meio acadêmico, ou que têm um doutorado, ou que têm um diploma, a gente pode deixar passar, mas quando essas pessoas têm um doutorado, ou são médicos e não estão a serviço da ciência, pior ainda, dizem que estão do lado da ciência e a ciência está dizendo isso, é nesse momento que a ciência, os cientistas têm que se manifestarem e não podem deixar essas pessoas utilizarem a ciência para causas vãs. Eles podem falar o que eles quiserem, mas não usar o nome da ciência. Se tem uma posição, é completamente aceitável que ele tenha uma posição, dizer que distanciamento social não faz sentido se ele quiser e que tem que morrer mais pessoas do que o sistema pode dar conta, tudo bem, é uma opinião, mas não usar a ciência e dizer que os dados estão mostrando que não vai ter problema ou coisa do tipo. Isso é o que não é aceitável e a motivação maior de um cientista de gravar uma resposta. E também, como eu disse também no primeiro vídeo, passar a informação e mostrar fontes é ainda mais importante do que a resposta a esses comentários desse senhor. Então, sem mais delongas, porque já está muito demorado esse vídeo, essa série de 3 vídeos, eu vou aqui dar o play na parte final que eu quero comentar e passar para a parte mais interessante, terminar essa fala toda sobre essa pandemia Covid-19. Então eu vou dar o play aqui e vou pausar quando eu quiser comentar o final, que eu vou deixar ele falar só um pouquinho aqui. Várias para vocês. Doença infecciosa só acaba quando mais de 50% da população está imunizado. E ele termina, assim, baixo perna, quando entre 65, 75, 65, 75% da população já tem anticorpos. Esse número varia em termos da agressividade do vírus, tá certo? Sarampo é quase 80%, a gripe sazonal é 65% e assim por diante, e outros vírus ficam no meio desses dois números. Então, se nós repetirmos aqui, como acontece na Europa, reprimimos aqui como está sendo feito, o que vai acontecer em junho, julho? Já falei isso para vocês lá em março, isso, certo? Abril, sempre falei sobre isso. A segunda onda não vai ser pior que a primeira, mas ele vai ter. Então você vê uma segunda onda que é expressiva, talvez seja metade da primeira onda, aí você vai o quê? Fazer outra quarentena? Bom, se lógico persistir, você tem que fazer outra quarentena, tá certo? Aí você diminui de novo. E aí o que vai acontecer? Depois vai ter outra onda, terceira onda. E o professor da Harvard falou exatamente isso em março. Quando você tenta conter uma epidemia como o coronavírus, você está sujeito a não deixar a primeira onda subir muito, mas tem que esperar que vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, e assim sucessivamente. O que você vai fazer? Fechar toda vez que vier uma onda? A lógica, se você seguir a lógica, que para mim é totalmente sem lógica, você vai ter que fazer isso. Tá certo? Então, gente, não tem sentido. Todos os cientistas sérios que ficaram estudando, pensando, disseram que é absolutamente irrelevante, não tem sucesso você fazer uma quarentena no começo. Bom, fizeram, tá certo? Erraram, paciência.
Tá? Não dá para você trazer o passado de volta. Mas não continue, não continue. Nós estamos perdendo, nós não, esses governadores, certo? Estão perdendo a batalha. Em vez deles pensarem, ter a humildade, o bom senso de rever, estão insistindo teimosamente e apertando ainda mais, sufocando, não por causa da doença, mas sufocando a veia que alimenta nossa saúde, que é alimentos, comer bem, exercício e tomar sol, e principalmente o convívio social. De uma forma inteligente, convívio social distante, mas convívio social. Tá certo? Muito tarde estão exigindo que precisam de máscaras. É tudo. Sabe o que é isso? É tudo chute. É bom, chega. Acho que já chega aqui, já chega. Essa parte aqui é importante, por isso que eu falei, mas já chega. Ele fala cientista de Harvard, cientista de Stanford, não sei o que, ele menciona, faz uma mistura total, ele sempre está tentando falar Harvard, blá, 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 mas ele não mostra nada, ele é tudo vazio, e a gente vai olhar, eu vou botar aqui Harvard, tudo bem, e ele falou absurdos, ele fala que todos os cientistas estão dizendo que é uma quarentena burra, que não faz sentido, que vai vir uma segunda onda, é uma mistura total, que é uma coisa incrível, que não tem, ou ele está trabalhando para alguém e com um viés claramente contra a ciência, eu não sei o que ele quer, ou ele realmente tem ideias muito burras, que chegam a ser absurdas, que acredito que qualquer pessoa que até que não tenha uma educação, se a pessoa estiver num ambiente vendo como é que acontece as mortes e o que acontece, e se a pessoa experimentar, que não tenha leito ou hospital, essa pessoa vai ver que esse homem o que ele fala não faz sentido. Mas infelizmente, para isso acontecer, geralmente leva tempo. E quando isso acontece, geralmente é muito tarde. E muitas pessoas já pagaram com a vida. Então, eu vou só mostrar aqui então. Ele falou que todos os cientistas dizem que essa onda vai vir e não faz sentido ficar abrindo e fechando. Ele falou coisa assim, falou que não faz sentido, que é burro, que os governadores, papapá. Eu vou só mostrar então o que ele falou, por exemplo. Vamos ver aqui, por exemplo, Harvard ou Stanford. Eu vou dar uma olhadinha aqui, vou mostrar o que do clima que eu já falei. A OMS que eu já comentei. Aqui. Então, essa aqui é Stanford. É Stanford, como você pode ler lá em cima aqui, Stanford. Pergunta aqui para a cientista. Então aqui Stanford, certo? Pergunta aqui para ela se as restrições têm que ser ao longo tempo, aplicadas por muitos dias, ou é uma coisa rápida. Ela fala que a gente não precisa um lockdown completo por um ano ou mais, mas estratégias de adaptação em que a gente tem intervenções e essas sejam como uma tomada que de luz que você liga, acende e desliga, certo? Então, por alguns períodos você permite maior mobilidade, em outros períodos você diminui, mas sempre com a mente de manter o sistema de saúde protegido, dando a capacidade para a saúde dar conta da morte e do número de casos. E para isso o número de testes é muito importante. E o contato social, certo? Ser isolado e tudo mais. Que é aquela coisa que eu já falei dos 6 fatores de como deixar um lockdown. Então quem foi Stanford, certo? Vamos ver Harvard. Aqui é a Science, a revista mais importante. Mas não é isso que eu vou falar. Mais importante, a Science é a revista mais importante. Pronto, esse aqui, Harvard. Diz que os cientistas de Harvard pensam que o distanciamento social vai ter que valer até 2022. Quer dizer, e aqui o paper, o trabalho que foi de Harvard. Esse aqui eu acho que é... Eu não tenho certeza se esse é o de Harvard, acho que sim, do que eu acabei de mencionar aqui. Yeah. E aqui é o trabalho. Que fala que a falta de intervenções e o distanciamento social
é crítico para manter a capacidade do número de leitos não extrapolar. E para evitar isso, né, para evitar essa situação, prolongado ou intermitente distanciamento social deve ser necessário, maybe necessário, até 2022. Provavelmente vai ser necessário até 2022. Essa é a conclusão deles aqui, certo? E exatamente aqui eles usam a palavra intermitente, que é justamente o que eu falei, abre e fecha, abre e fecha. Não precisa ser, eu também mostrei aqui, certo? No trabalho da report, o trabalho número 9 do Imperial College, que mostra justamente esses ciclos, ó. Um ciclo de aplica e aí relaxa, aplica e relaxa, aplica e relaxa. Sempre com a ideia de manter abaixo da linha do número máximo, de não deixar o sistema entrar em colapso. Que é o que esse senhor não entende. Então, o que ele falou já é mentira. Os cientistas nunca disseram que o isolamento social, que o lockdown não é necessário, certo? Como você pode ver aqui, Science, Harvard, eu mostrei também Stanford, e aí por aí vai. É demais. É tanto que não tem como mostrar um por um, e o ideal é que você pesquise, mas eu estou fazendo aqui o trabalho de mostrar, sendo mais concreto do que ele que está falando lá, sem mostrar. E eu estou mostrando aqui os dados sem dar a utilização que ele dá errônea, certo? Certo. Então, para terminar sobre o que ele falou, né? Então, o que ele falou não tem nada a ver, negócio de governador, não sei o que, sendo burro. Quem está fazendo as ideias burras são ele, e são ideias perigosas, porque aumenta muito o número de mortes. Esse aqui é um relatório de ontem, da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que é bom só para reparar, 2 de maio, sábado. Aqui é o tempo e aqui é o número de casos. O número de casos é muito complicado por causa da subnotificação, como eu disse, mas a grosso modo é fácil ver aqui que no começo, né, dessa pandemia, essa cor laranja aqui, ó, Pacífico, o lado China, a Ásia, tinha mais número de casos, e de repente a gente pode ver, com o tempo vai passando, as cores vão predominantes, são o que? Vermelha da Europa. E aí o tempo vai passando, certo? E aí, deixa eu ver se tá, eu estou mostrando, certo? E aí a gente pode ver que o amarelo aparece mais, começa a destacar, certo? E a gente vê aqui, ó, que o amarelo, 27 de abril, já está bem mais alto, e parece que o vermelho está diminuindo na Europa. E quem é o amarelo, né? O amarelo são as Américas. América do Sul, América do Norte. Então, é aquela coisa que eu falei no primeiro vídeo, essa doença está transitando principalmente agora para o foco para as Américas. Então, é um momento crítico para os países da América, como o Brasil. E agora, para terminar eu já falei, comentei muitas das besteiras que ele comentou aí, certo? Tem aqui algumas previsões que eu quero comentar para terminar. Tem um site aqui que tem muitos dados. Esse site aqui que são Our World Data, Our World in Data, que tem vários gráficos. Mas esse gráfico aqui é um gráfico interessante, que é o total de número de mortes confirmadas em relação a cada país, né? Como é que está crescendo. E aí a gente vê aqui a Coreia do Sul realmente alinhando. Isso aqui é o total. E a gente vê o Brasil aqui, ó, total de mortes. Ele está acima de todos esses outros, todas as curvas de todos esses países, certo? Certo? Então ele está aí, para onde ele está apontando no momento. Bem, isso aqui é uma escala logarítmica, certo? Então tem que ter cuidado, porque daqui de 0 para desse quadradinho aqui, de 0 para até a final do quadradinho aqui, são 100 mortes. Mas daqui de 100 para 1000 já são 900 mortes. Então esse quadradinho, esse gráfico aqui, ele tem que ser levado com cuidado. O que ele está mostrando aqui é só que o Brasil está crescendo exponencialmente, claro, e está muito pior do que muitos países quando você compara em relação à data de início.
certo? Você não pode comparar o Brasil um mês, o Brasil agora com a Itália, agora que está abrindo, porque o tempo do ciclo do vírus é diferente. Então esse site aqui tem bastante, bastante gráficos. Esse gráfico aqui ele comentou que o número de casos no Brasil diário está diminuindo, mas como você vê aqui é logaritmo. Então como você pode ver aqui, ó, o Brasil, essa curva eu selecionei vermelha, certo? O Brasil está aumentando bastante, isso é diários, então isso por dia. Aí, lá vai o Brasil. Então, você tem que olhar ao longo de um período, não só dia após dia, porque você olha só dia por dia, você não tem uma visão global do que está acontecendo. Tem outras coisas aqui, 3 dias, o número total de mortes, mudando de cor, como eu disse aqui, também dá para ver. Aqui dá para ver, por exemplo, como é que as mortes estão chegando nos países, né? A gente pode ver que começa lá na China, certo? Aí vai ficando mais vermelhos, quer dizer, mais mortes. A gente começa a ver a Europa sendo afetada. Para reforçar um pouco aquilo que eu acho que a América está, olha, tá numa situação crítica nesse momento. Então, Estados Unidos, agora América do Sul. Ele está realmente fazendo passando como se estivesse da Europa para a América do Norte para a América do Sul. Bem, aqui tem muitos mais gráficos. Testes, eu acho que essa é outra importante, né? O número de testes diários por 1.000 da população. Se eu botar aqui o Brasil, não tem o Brasil. Embora eu já mostrei em outro vídeo que o número de testes do Brasil é triste, porque é muito pouco número de testes. E isso é completamente ruim. Eu acho que aqui também não tem o Brasil. Vamos tentar botar o Brasil aqui. Também não tem o Brasil. Quer dizer, o país não está passando as informações. O fato é que quando eles não têm o país, eles não colocam. Aqui, acho que aqui tem o número de testes por número de testes por casos confirmados. Eu acho que não é o melhor para aqui o número de testes por renda per capita. Esse aqui, vou adiantar o Brasil aqui. Deixa eu ver se o Brasil está aqui. Eu acho que eu já tinha adicionado o Brasil. Também não. Também não. Não. Esse gráfico aqui, vou também pular. O número de casos, como eu falei, é um problema porque a falta de testes não ajuda você a olhar os números de casos, você tem que olhar o número de mortes. Tem mais gráfico aí. Número diários de casos confirmados dele conforme que é isso. Pois é, e até mesmo não fazendo os testes suficientes, você vê que a curva do Brasil do número de casos é ascendente, quer dizer, está crescendo. Enquanto os países Itália e França começaram a diminuir, certo? Então, está crescendo. Mas, como eu falei, isso aqui é só uma estimativa a grosso modo, porque os números de casos do Brasil não são contados, então. Mas os testes, mesmo que sejam feitos em uma quantidade fixa todo dia, bem, eles ajudam para mostrar que não está diminuindo. Eles não vai mostrar o real crescimento, mas vai mostrar que não está diminuindo. Como você pode ver aqui, ele não está diminuindo, ele está crescendo. Embora o crescimento aqui não seja realístico, porque ele cresce muito mais que isso, obviamente. Tem mais gráficos aí. Total de mortes por dia. De casos, não total, mas diários. Nos Estados Unidos. Esse aqui é o total de mortes confirmadas, dividido pelo número de casos. Tem a ver com a mortalidade. Bem, obviamente que aqui a mortalidade do Brasil parece estar bem alta, em torno de 5 a 10%, ou 8, 9%. Mas a gente sabe que o número de casos é subnotificado, então provavelmente isso deve estar em torno de 1 a 2%,
como é o caso da China, ou 4, acho que a China está aqui para 2 a 4, mas Coreia, a Coreia do Sul, aqui ó, 2%. Mas é importante ver que em todos os gráficos que analisam o número de mortes do Brasil, a situação sempre é de preocupação. Como eu falei, bom, não vou mais falar sobre essas partes aqui. Eu já falei sobre o clima, sobre a OMS, sobre o que os cientistas falam entre ligar e desligar o relaxamento social, que é o caso que os países estão se preparando para fazer, alguns já começaram a fazer. Já falei sobre isso aqui. Eu acho que agora eu vou terminar isso aqui antes de falar da previsão, né? Eu vou eu vou dar uma breve explicação do que eu acho aqui, como podem entender um pouco a questão do pico, ou dos picos, né? Então, ele confunde muito, quando ele está falando nos gráficos dele, ele costuma falar, ele pega um gráfico e olha assim, certo? Que tá umas coisas assim, e aí ele pega e comete o erro de dizer, olha, essa parte aqui está diminuindo aqui, como você pode ver. Se isso aqui é aquele gráfico do número de casos ou número de mortes, sei lá, tanto faz. Os dois são, vamos dizer, número de mortes, porque como eu havia dito, é mais confiável seguir o número de mortes. Então ele olha para cá e diz, olha, esse aqui o pico foi aqui, agora esse aqui está caindo. Bem, o problema é o seguinte, existem vários picos, geralmente quando eles falam do pico, estão falando do pico, ou maior pico, certo? Então, imagine que você tem um gráfico como esse aqui. Se você procurar aqui, cadê, você perguntar onde é o pico, você vai procurar esse aqui está até um pouco alto, o maior valor. Esse é digamos, o principal pico, ou esse daqui. E esse daí é o valor máximo que ele atingiu, né? É o global. Os outros são locais. Você não pode pegar um gráfico como esse, que vai mudando todo dia, os números de mortes, porque varia, tem muita... É uma coisa dinâmica. O R, como eu falei, esse R de T é uma coisa dinâmica. O R0 ele é fixo, em torno de 2.6, 2.5, dependendo dos estudos, até 3, os estudos chineses. Mas o R de T, que é o efetivo, ele depende de vários fatores: distanciamento social, as medidas sociais impostas, a vacinação, seja o que for, ou o clima também, mas como ficou claro pelos outros vídeos que eu falei dos trabalhos, o clima, a ação efetiva é muito baixa e não se mostra verdadeira pelos dados, certo? E até considerando somente os dados, ainda não é suficiente, no trabalho chinês que eu mostrei, eles não diminuem suficientemente para a doença decair. Como esse mesmo senhor aí falou no começo do vídeo dele, embora ele não falou certo, a doença precisa mais de 50%. No caso, uma doença com R02 ou acima, precisa de mais de 50%. Se for menor do que 2, não precisa de 50%. Então o que ele falou aí já está errado. A doença infecciosa precisa de mais de 50%. Bem, como eu tinha comentado antes, aqui 62% foi considerando o R0 2.6. Se considerar R02, dá 50%. Se R for menor do que 2, não dá 50%. Pode ser 40%, por exemplo. Mas é aquela coisa, para atingir 60% no Brasil, são 120 milhões de pessoas, de 200 milhões de pessoas, que não tem condição para o sistema de saúde. Que tem no máximo 25 leitos de UTI por cada 100 mil habitantes. Então, a questão do pico é o seguinte, né? Então tem os picos menores, picos maiores, mas nunca se deve olhar dia por dia, deve se olhar a curva globalmente. Você olha por 6, 12, 20 dias e olha se está subindo ou tá caindo, porque aqui é o tempo e aqui é o número, digamos, de casos ou de mortes. Se você comparar, por exemplo, aqui esse dia com esse dia aqui, você claramente vê que a tendência é de subida, certo? Então é isso, você não pode estar ali olhando dia por dia, que ele faz maliciamente, ou sendo malicioso, ou ele está sendo tem ideias muito ignorantes, né?
Mas, e como eu falei no primeiro vídeo, né, a questão do pico se você não faz nada, você tem, digamos aqui é o número qual o sistema pode suportar, o número de pessoas nas UTIs, e aqui é o tempo, e aqui são o número de casos de pessoas indo para a UTI, e aqui é o máximo que pode. Se você não faz nada, a curva vai assim, explode, certo? Não tem condição. Se você faz, como eu mostrei, com o distanciamento social por algum tempo e depois relaxa completamente, certo? Digamos aqui o limite do Brasil, ele explode, não é isso? Depois você aplica essa coisa excessiva de distanciamento social, ele vai lá bem, um número de casos bem pequeno, e aí você relaxa, você aplicou só aqui nesses dias, e aí de repente ele sobe. Pode ser maior, pode ser menor, mas o fato é que ele sobe. E a segunda onda, isso é chamado segunda onda. Isso aqui é o primeiro pico, aqui é o segundo. Na verdade, esse primeiro pico aqui é se não, nada fosse feito, certo? E não tem sentido, porque olha o número de pessoas que vão ficar sem tratamento, sem leitos. Aqui é a linha de leito. Então, como eu estava dizendo, a ideia, como aquele gráfico que eu mostrei do Imperial College, é que ao longo do tempo, essa curva, ela pode crescer, pode diminuir, como picos pequenos, mas ela, no final das contas aqui a gente pode ver que está aumentando, certo? Se você for da esquerda para a direita, que é o tempo, e aqui é o número de casos na UTI. Mas você nunca pode dizer que você está no pico só porque esse aqui parece um pico ou esse aqui parece um pico, entendeu? O pico mesmo, digamos, o primeiro pico, é exatamente quando você tem isso aqui. Você olha para o passado, para esses dias, e daqui em diante ele sempre decai. Isso só acontece, como a gente falou, né? Quando o R efetivo, né? Ele está saturado em 1 ou menor do que 1. Que aí esse R ele é dinâmico porque as pessoas se distanciaram. Então isso fez com que o R0, que era 2.6 ou 2.5 ou 3, ele diminuiu devido ao distanciamento das pessoas. Então o R efetivo diminuiu e isso significa que a doença foi controlada. Não significa ainda que a solução foi a doença foi vencida, porque nesse momento, quando a doença é controlada, é a hora certa de os países começarem a abrirem e voltarem a relaxar as medidas de distanciamento e tudo mais. Porém, tem que ter testes e tem que ter o ciclo de seguir as pessoas, que todos entraram em contato com aquele infectado, pedir essas pessoas para entrar em quarentena e tudo mais. Então tem uma série de 6 fatores para a pessoa dizer que o país tem certa segurança em sair dessas medidas duras de restrição. E o pico pode ser mais do que um pico, obviamente, pode ser 2, 3 picos, como os estudos mostram de Harvard ou outro do Imperial College. É bem capaz que essa doença esteja presente até 2022, causando muito esse problema em termos de distanciamento social, é uma realidade, e vão ter diversos picos. Mas quando você não tem nada sendo aplicado e você começa a aplicar, isso vai fazer esse primeiro pico diminuir, certo? E como foi dito, quando ele já está controlado, começa a soltar. E sim, faz sentido manter um abre, um fecha, um desliga e acende em termos de distanciamento, porque o objetivo é fazer com que o sistema suporte. Também tem pessoas que falam, todo mundo vai pegar, não tem como. Isso também não é verdade. Provavelmente sim, mais de 60% da população vai pegar, mas a diferença é gritante, é brutal, como diria um professor meu, é que a diferença é que essas pessoas não precisam pegar no mesmo tempo. Na verdade, eles têm que pegar 1 ano depois, 2 anos depois,
ainda assim não vão ser 100%, podem ser 60%, 62%, já vai estar na imunidade de rebanho. Mas a ideia de pedir que todas elas peguem juntas é absurda. Então essa parte aí do pico, se está entrando no pico, se não está entrando no pico, você só sabe que está no pico quando você passa pelo pico, na verdade. Todas as outras ideias de tentar saber se você está ou não está no pico são modelos, são aproximações, mas você nunca vai saber realmente. Então, nisso aí, quando o Ministério da Saúde ou quem seja que for fala que não sabe exatamente, isso é verdade, né? Mas poderia se dizer a previsão, porque a previsão, né, ela pode ser modelada, mas realmente só vai saber quando se passar. Porque aí, como os Estados Unidos pode dizer, olha, agora está realmente caindo visivelmente, então o pico foi ultrapassado. Então, para terminar com as previsões, que eu acho importante aqui, é só que essa página aqui do Imperial College, ele tem as previsões para 7 dias, certo? Que é as previsões de vários países para 7 dias. E é importante destacar que eles têm uma previsão para o número de mortes do Brasil nessa semana e também o R, não o R0, que o R0 é fixo, mas o R efetivo dos países. E a gente vê que o R do Brasil aqui, ó, agora para essa semana, eles calcularam isso aqui, foi no dia 28 de abril, ele tá mais do que 2, como a gente pode ver aqui, certo? E esse aqui o qual isso pode variar. Então pode variar um pouquinho aqui para menos, sei lá, 2,5 até mais do que 3. Essa variação é grande porque eles usam vários modelos. Na verdade, eles estão usando 3 modelos aqui. E alguns modelos vão dar menos, outro modelo dá mais. Eles tiram uma média e tiram aqui um gráfico médio. E a gente pode ver aqui, por exemplo, a Argentina aqui, um pouco maior do que 1, nesse caso, nessa semana. Mas eu vou mostrar aqui o que é importante. Eu vou passar aqui para a tela cheia. Que é isso aqui, ó. Isso aqui foi da semana passada, 21 de abril, certo? Esse trabalho aqui do Imperial College previu de que ele falou semana passada, isso na semana anterior à semana passada, 2 semanas atrás, o número de mortes no Brasil foi 1.223. E eles falaram que o número de mortes seria na semana passada 2.410, podendo ser 1.660 no mínimo e no máximo 3.020. Porque o R de T, como a gente falou aqui, o efetivo, o número de reprodução básico efetivo, ele é 1,81 na média, mas pode ser 1,63, 1,99. Aí ele mostrou aqui o Brasil, isso aqui foi semana passada, domingo passado, né? Na verdade, eles falam aqui do dia 19, na verdade isso aqui foi do dia 19, ó, 19 de abril, eles estavam fazendo a previsão para a semana depois do dia 19. E aí a gente pode ver aqui modelo 1, modelo 2, modelo 3. Os 3 modelos mostram o número de... o que ele diz aqui? As projeções do número de mortes. Acho que é o número de mortes. E nos 3 casos aqui, eles estão subindo, acho que é o número de 200, 300, é os números de mortes diários, né? Então o Brasil aqui estava lá pelo dia 19, olha, em torno de 200 mortes por dia. Um dos modelos diz que vai subir para 300, vai subindo aqui, ó, 400, 500, 600, o verde, o azul já bota 300, 400 e o vermelho diz aqui uns 300. Bem, isso aqui foi dia 19, né, a previsão. E aqui aqui é o número de mortes. Aqui é o número de mortes por dia. Mas o mais importante aqui é aqui a conclusão, né, dos resultados. Então eles disseram que iam morrer 2.410 pessoas, certo? Na semana depois do dia 19. E poderia morrer 1.660 ou até 3.020. Então vou mostrar aqui, ó, 1.660, certo? Então 1.660, certo?
E vamos mostrar aqui. Certo? Aqui. Aquele trabalho era do dia 19, certo? Então eu anotei aqui dia 20, quantas pessoas morreram, dia 21, 22, 23, 24, 25, 26, uma semana. Somei, deu 1.798. Morreram 1.798 pessoas nessa semana do dia 20 ao dia 26. E como eu disse, o trabalho tinha falado que ia morrer no mínimo 1.600 alguma coisa. Então o trabalho acertou aí do número de mortes. Essa semana, vamos aqui, essa semana aqui, vamos lá. Do dia 26, que é o correspondente a essa semana que a gente acabou de passar agora, do dia 27 até o dia 3, eles, eu vou botar a tela cheia, esse trabalho aqui da simulação, da previsão deles, não é adivinhação, é previsão matemática, eles têm os modelos matemáticos, estudam, e o número não é de chute, né? Então ele diz aqui que semana passada, eles falaram, morreram 1.669 pessoas, e o trabalho diz que essa semana pode morrer 5.680 pessoas no Brasil. Mas, porque é ciência e ciência não faz chute, ciência faz previsão, eles aplicam vários modelos e mostram que alguns modelos, por causa de toda a incerteza, né? Alguma parte do modelo diz que vai ser de 2.360 e no máximo 9.770. Veja que esse 9.760 é muito alto, né? Mas isso aqui é considerando o R do Brasil, como você pode ver aqui, 2,25 para 3,57, que é muito, muito alto. Hoje, domingo, eu ainda não sei o número de mortes. Aqui é 4 horas de diferença do Brasil. Eu não sei o número de mortes exatos do Brasil no domingo, mas eu já calculei. Eles estão dizendo aqui que pode morrer pelo menos no Brasil 2.360 pessoas, pelo menos. Embora eles deriam a média 5.600. Certo, 2.360 de uma semana. Então aqui, eu anotei aqui essa semana, né? Dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, dia 1, dia 2 e dia 3, que é domingo. Só somando do dia 27 até o dia 2, já morreram 2.479 pessoas. Ainda falta somar domingo. Somando aqui domingo, certo? Vai dar algo aí, pelo menos 2.700, 2.800 no mínimo, certo? Então, sem somar domingo, já é 2.500. E o que eles previram aqui, ó, foi para essa semana que se passou. Você pode ver aqui a previsão do número de mortes semanal, começando do dia 26, para o Brasil é 2.360 mortes, certo? E como a gente viu, o Brasil já passou desse número de 2.360 a 2.500 já só no sábado, nem chegou domingo ainda. Então fica claro aí que os modelos, esse modelo que vocês estão usando, 1 ou 2 ou 3, eles estão sendo, embora a variação máxima pareça ser muito grande, se a gente se basear pela variação mínima, está batendo bastante, com uma precisão, já agora 2 semanas seguidas. Então é bom para mostrar que a ciência está mostrando quantas pessoas vão morrer, e se alguém falar que não se sabe, não tem ideia, está esperando para ter uma ideia, essa pessoa provavelmente não está olhando os estudos internacionais. E claro que os estudos nacionais também vão indicar algo na linha dos estudos internacionais, porque, como a gente sabe, as universidades do Brasil, pública do Brasil, têm pesquisa avançada e profissionais muito competentes que, obviamente, sabem que tudo isso está acontecendo. Sempre a questão é se a política vai seguir as recomendações da ciência ou não, é um outro fato, mas isso não é a discussão aqui. Mas a discussão aqui é mostrar os dados, mostrar a previsão, no caso aqui, eles ainda não lançaram a previsão para o próximo a semana, eles vão postar na terça-feira, provavelmente, certo? Aqui do Imperial College. Mas
o R do Brasil, o R efetivo, está mais do que 2, certo? E a gente pode dizer, provavelmente ele está aqui em torno de 2 ponto alguma coisa, porque esses modelos do Imperial College acertaram já há 2 semanas o número de mortes do Brasil pelo mínimo deles, né? Que eles têm o mínimo, têm o máximo, e o mínimo sempre está sendo menor do que o número real de morte. Então é importante levar em consideração os dados verdadeiros e seguir o que a ciência fala. E por último aqui, né, a questão de supernotificação ou subnotificação, eu só queria fazer uma observação, é que suponha que tenha, eu não vou descartar que haja supernotificação. Pode acontecer de outros casos de pessoas que não morreram por Covid estarem... Pode acontecer, certo? Não há nada que proíba disso de acontecer. Mas é muito óbvio que o número de subnotificação é maior do que o número de supernotificação. Primeiro que você pode olhar a experiência do mundo. Por exemplo, exemplos como China, Reino Unido e França. Há alguns dias, esses 3 países aumentaram o número de mortes bastante. Teve um pico muito grande, lá, mais de 1.000 pessoas mortas, 2.000, porque nesse dia eles contaram dados de mortes de outros dias que não foram contados. Por exemplo, no Reino Unido e na França se deu porque eles não tinham contado as mortes nas casas de repouso, nos asilos das pessoas idosas. Então, houve uma subnotificação declarada por países de primeiro mundo, pela China, pelo Reino Unido, pela França, e foi claro, eles aceitam, olha, isso aconteceu uma subnotificação. Já casos de supernotificação, você não vê isso acontecendo. Pode acontecer, certo? Mas suponha que isso acontece, é muito evidente, cientificamente, pensando cientificamente, que o número de subnotificação é muito maior. Então suponha que isso acontece, 100 pessoas, sei lá, são notificadas com Covid erroneamente. Para cada 100 pessoas que aconteceu, e pode ter certeza, pelo menos, vamos dizer, estou dando um chute, mas só para dar um exemplo, 1.000 foram subnotificados. Então no final das contas, a supernotificação é besteira. O que é importante saber que o número de mortes é mais importante. Primeiro porque é mais preciso. O diagnóstico da morte é mais fácil do que o diagnóstico da pessoa estar infectada ou não. O diagnóstico da morte, a pessoa, um médico é muito fácil saber se a pessoa morreu ou não. E depois, obviamente, tem que ver a causa da morte. E para isso tem que testar, olhar o corpo da pessoa. E isso pode levar tempo, tudo bem. Isso vai aumentar um pico em um dia ou outro, mas no final das contas, esse número existe, esse número vai ser computado, no final das contas vai aumentar, a curva vai aumentar, certo? Mas é muito claro que a supernotificação não faz sentido comparado com subnotificação, que isso a gente já tem uns casos no mundo em si mostrando que isso acontece. E você pode ler as notícias disso sendo declarados na mídia, que a subnotificação de mortes também acontece, não é só do número de casos. De casos, obviamente, é fato completamente conhecido, mas o número de mortes acontece em outros países também, a subnotificação, certo? E já não é muito raro a supernotificação. Então essa é a previsão. Esse vídeo se delongou demais, mais de 40 minutos, mas a questão é que eu achei que esse senhor postou esses vídeos. Ele constantemente continua postando. 2 dias atrás, e o nome do canal é A Verdade, não sei o que. E não tem nada de verdade, só mentira, né? Aqui. Ou as ideias dele são muito boas. Colocar a culpa em governador, eu não sei, eu não estou falando de política, eu estou falando aqui defendendo os dados científicos. E eu acho inadmissível que os cientistas permitam que pessoas como essa, obviamente que quando você está ocupado na linha de frente, você não vai perder tempo com ignorância. Mas é importante que seja registrado respostas para esse tipo de pessoa que tem o estudo, tem um diploma, que tem um doutorado e usam a ciência contra a ciência, porque isso é o pior tipo de propagação de mentira que um cientista pode presenciar, porque essas pessoas colocam em risco a validação da ciência, não pela ciência em si, porque a ciência continua sendo válida e efetiva para os cientistas que estão trabalhando e publicando, mas eles
tentam denegrir a imagem da ciência, porque eles são contra a ciência, ou se eles não são contra a ciência, eles dizem que são a favor da ciência, mas usam a ciência contra ela mesma, dizendo que a ciência diz isso. E aí enganam a população, né? E aí um cientista, nesse momento, tem que se colocar em posição e responder a isso. Tá certo. Então eu vou parar por aqui. Eu só queria deixar os meus comentários. Tem muitos dados, muitas coisas para ler. A quantidade de dados é muito grande e é impossível explicar tudo, falar de muitas coisas sem ser rápido ou passar mais devagar ou mais rápido em algumas partes ou não ficar muito claro. Mas a ideia principal é do questionamento, né? Se você se questiona e você procura fontes límpidas de informação, e límpidas assim, eu digo fontes límpidas, que sejam originais, baseadas na ciência e sejam aceitáveis, você sempre pode encontrar se você procurar. Então eu termino esse vídeo só ressaltando que a importância de seguir a ciência é saber o que está acontecendo e não utilizar a ciência com interpretações falaciosas que são exatamente o que a ciência não está dizendo. E foi isso que esse senhor aí fez, embora ele tenha formação acadêmica. E isso não é aceitável. Então, obrigado se você assistiu uma, duas, três ou qualquer parte desse vídeo. Obrigado aí pela atenção.